Segundo ano do ensino médio, quarta aula de expansão. Título do material: O Brasil do Sertão. Conteúdo: Cangaço, Coronelismo, Império, Primeira República. Objetivos: identificar as relações entre as desigualdades sociais agravadas pela seca no Nordeste e o banditismo ou cangaço. Analisar como o cangaço se constituiu na sociedade sertaneja a partir do fim do Império e na Primeira República. Estabelecer relações entre o cangaço e o coronelismo. Compreender as representações culturais do cangaço e seu legado cultural para o Brasil. Então aqui é a seção Foco no Conteúdo. Vamos para o leitor. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Lampião, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, era pernambucano e representante de uma cultura brasileira bastante distinta daquela do Rio de Janeiro, então capital da República. Desde o período colonial, o sertão se diferenciou pelas particularidades de sua formação territorial, relacionadas às condições climáticas, ao seu isolamento em relação ao centro de decisão e poder e, principalmente, por sua formação cultural singular. Cangaceiros como Lampião desafiaram o poder das autoridades brasileiras, impuseram suas próprias leis e mantiveram centenas de pessoas sob seu comando. Bom, então aqui à direita a imagem do Virgulino, uma fotografia dele. Então, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Registro fotográfico foi realizado quando seu grupo invadiu e saqueou a cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, em 15 de junho de 1927. Fotografia é acervo do Museu do Ceará, Fortaleza. Então, vamos aqui adiante com o conteúdo. Introdução. As mudanças e modernizações trazidas pela República beneficiaram, basicamente, as elites e as classes médias das cidades. Para a grande maioria dos brasileiros, moradores da área rural, a miséria, a exploração e a falta de assistência por parte do governo não se alteraram com o novo regime. Para o povo pobre do Nordeste, em especial, o final do Império e os primeiros tempos da República foram épocas muito difíceis, pois a decadência econômica e as secas periódicas diminuíram as possibilidades de trabalho e levaram milhares de famílias à miséria. Esquecidas pelas oligarquias dominantes e oprimidas pelo poder dos coronéis, as populações do sertão nordestino procuraram no cangaço e na religião um refúgio para a miséria e a injustiça. Aqui então o mapa do polígono da seca, como vocês podem observar, é essa região circundada aqui pela linha em vermelha, tá? Região em amarelo são locais onde ocorrem precipitações inferiores a 750 milímetros por ano, tá certo? Aqui no box diz exatamente o seguinte: em 1936 o governo federal delimitou o chamado Polígono das Secas, abrangendo mais de 40 municípios entre Piauí e o norte de Minas Gerais. Após diversas revisões de seu traçado pelo censo de 2010, o número de municípios incluídos era de 1.348. Então, 1.348 municípios incluídos aí no Polígono da Seca. Vamos avançar aqui sobre o material. Então, seção Foco no Conteúdo. Abre aspas, a população estava sempre despreparada para os momentos de seca. Por isso, seus efeitos eram catastróficos. Surgiam epidemias, como a da varíola, e épocas de fome. E a vida econômica oscilava entre altos e baixos, conforme a extensão das secas. No século XIX, após a independência do Brasil, o banditismo começou a se espalhar pelo sertão nordestino nesses períodos de penúria. As secas continuaram no século XIX, nos períodos em que elas estenderam. As cidades do sertão ficaram inchadas de retirantes à procura de comida e trabalho. Doenças como a cólera, o tifo e a varíola mataram milhares de imigrantes. No Nordeste, famílias tradicionais oligárquicas trataram de fazer funcionar a seu favor a nova ordem política. Os governos estaduais, regidos por constituições locais, passaram a servir diretamente aos seus interesses. Ainda entre 1898 e 1900, ocorreu outra grande seca. Ficou claro que o governo federal não atenderia a região. Então aqui é uma adaptação, né, do Catelli Júnior.
Aqui a gente tem uma nota, né, nota publicada pela Revista Ilustrada em 1877, com críticas ao governo imperial na condução da crise da seca. Vamos lá, fonte Agência Senado. Então aqui, última hora. O nosso governo continua a estudar os meios de mitigar a sorte das províncias do Império, assoladas cruelmente pela seca. É realmente muito solícito este nosso bom governo. Infelizmente, porém, a inteligência não o ajuda. Estuda a esforçar-se, quebra a cabeça e, por fim, fica sempre a estudar. Coitado, Júnior. Então vamos continuar aqui com o material. Então, ainda em foco do conteúdo, temos aqui a imagem de uma criança desnutrida, né, e o box informando, né, os refugiados eram fotografados em estúdio em Fortaleza. A Grande Seca foi a primeira registrada dessa maneira. Abre aspas. Na seca de 1877, mais de 50 mil retirantes foram para Fortaleza em poucas semanas. No mesmo ano, o jornal paraibano A Opinião noticiou, em 11 de novembro, que os sertões estão ficando desertos pela imigração, e nos brejos surge a miséria pela superabundância de imigrantes que tudo precisam e nada conduzem. Bom, aqui a sessão na prática. Leia os textos dos próximos slides e observe as imagens e os dados do infográfico. Em seguida, discuta coletivamente sobre eles, registre suas reflexões. Então não tem aqui coletivamente, tá? Você não vai discutir coletivamente porque muito provavelmente 100% de vocês vão assistir essa aula de forma assíncrona, tá? Então não vai ter ninguém online comigo. Estou retirando esse ponto da discussão coletiva. Registre suas reflexões, ok. Então vamos lá. Quais inferências acerca da Grande Seca podem ser feitas a partir das fontes? Apresente seus argumentos. Qual sua hipótese, tendo em vista aspectos sociais, econômicos e climáticos para o surgimento do banditismo social? Entre parênteses, cangaço no Nordeste. Então aqui você tem esses dois questionamentos. Durante a análise do material vocês vão respondendo. A atividade aqui ela propõe 10 minutos, tá? Mas também é algo aqui que não me interessa muito. Então façam as anotações de vocês, ok? Independente aí do tempo que precisar, como você vai estar de forma remota, você pode dar pausa na aula e faça aí no seu ritmo. Vamos avançar aqui sobre o material. Então aí, 2 minutos para você anotar, vai lá.
Bom, vamos adiante aqui. Então, fonte 1. Campos de concentração no Brasil, os campos da fome. A experiência das autoridades locais com as levas de sertanejos que abandonavam o semiárido durante os períodos de seca em busca de auxílio e trabalho não eram nova. Em 1877, durante o Império, aproximadamente 110 mil indivíduos partiram dos sertões em direção à capital do Ceará, acossados pela fome. Abarracamentos construídos pelos próprios retirantes, de forma improvisada, na periferia da cidade, transformaram-se em palco de miséria e de uma epidemia de varíola. Em 1915, a estratégia utilizada pelas autoridades para lidar com os retirantes foi a instalação de um campo de concentração distante da cidade, no qual ficaram confinados. Então, Bastos, 2021. Então, fonte 2, flagelados de 1877 em Iguatu, à espera de trem para Fortaleza. Fonte 3. A Grande Seca. O sertão se transformou num grande vazio demográfico, não só por causa das mortes, mas também pelo êxodo. Nas roças, não se pôde mais criar gado ou plantar. Nos povoados, devido à escassez, o preço dos alimentos disparou. Milhares de pessoas, então, migraram para as cidades do litoral, como Recife e Fortaleza. Em busca da sobrevivência, muitos retirantes, termo que já se usava na época, viajaram a cavalo ou em carroça. Os mais miseráveis tiveram que ir a pé. Alguns acabaram morrendo pelo caminho. Fortaleza, que tinha 25 mil habitantes, de repente se viu com 140 mil. As classes altas das províncias do norte não gostaram de ver suas capitais abarrotadas de retirantes, parte deles convertida em pedintes. Estatísticas de segurança apontaram aumento de roubos e furtos. Atendendo aos desejos da elite, os governantes adotaram 2 planos. O primeiro foi criar colônias fora das cidades e nelas enclausurar, à força, quando necessário, parte dessa multidão. Bom, então o que fica claro aqui com os 3 documentos, então tanto fonte 1, fonte 2 como fonte 3, é que a gente tem um deslocamento de milhares de indivíduos, tá? E nenhum dos governos, e aí eu posso incluir Império como a República, né? Aqui pela datação 1915 a gente já está na República, então nenhum dos governos do Brasil teve outra alternativa para essa questão da seca que não fosse conter o deslocamento dos mais pobres em benefício ali das elites. Obviamente, essas contenções, né, esses campos de concentração criados, eles favoreceram a propagação das doenças aí citadas anteriormente, como varíola, por exemplo, tá certo? Então você tem aqui, ó, basicamente um campo de concentração. Percebam que isso daí é um período do início da República, tá? Então seria um governo republicano. Obviamente a gente não pode dizer aí nessa condição que esse governo é nem um pouco democrático, tá? Então com a seca e esse deslocamento de milhares de pessoas, a gente vai ter então o aumento de furtos, tá? Roubos, a gente vai ter aí a escassez de determinados alimentos, tá? Então a gente vai ter uma crise generalizada na região, tá? Obviamente é uma condição propícia aí para o surgimento do banditismo. Mas vamos avançar aqui para a gente ver a correção. Agora com a explicação e a leitura dos textos, né, é possível que vocês já tenham conseguido responder as 2 questões propostas. Então vamos ver o que o material aqui apresenta como correção. Correção. Quais inferências acerca da Grande Seca podem ser feitas a partir das fontes? Apresente seus argumentos. A Grande Seca foi resultado de uma combinação de fenômenos: o natural, clima, crise econômica, falhas na assistência à população, tanto por parte do Império, como posteriormente no período republicano, e disputas políticas.
sem gado e sem colheita, teve início um grande êxodo dos sertões em direção à capital, Fortaleza. Assim sendo, fileiras de imigrantes engrossaram um exército de famintos. O governo então criou as chamadas colônias ou currais do governo, abarracamentos feitos de forma forçada, para impedi-los de chegarem às cidades litorâneas, o que desencadeou surtos de diferentes doenças. Qual sua hipótese, tendo em vista aspectos sociais, econômicos e climáticos, para o surgimento do banditismo social, cangaço, no Nordeste? Muitos estudos entendem o banditismo ou cangaço, de um modo geral, como oriundo das classes pobres rurais, oprimidas por um sistema econômico e político que privilegia os grandes proprietários. O apelo à criminalidade e à ilegalidade é, neste caso, uma forma de garantir a sobrevivência, e a violência é uma estratégia de defesa dos bandos. O cangaço é um movimento complexo, ao mesmo tempo pode ser explicado por fatores socioculturais, desigualdade, miséria, etc. Funciona também como uma organização criminosa. Bom, então a gente viu que o material ele começa explicitando uma conjuntura climática que leva a uma crise aí de movimentação, né, de grupos sociais menos favorecidos para áreas, para capitais onde você conseguiria o mínimo de subsistência. Agora o texto ele vai avançar para o fenômeno do cangaço. Vamos compreender o que é esse fenômeno social. O cangaço. O cangaço, surgido na época do Império, difundiu-se com a Grande Seca de 1877. O cangaceiro era o homem do povo que se tornou fora da lei como forma de vingança por ofensa, desonra ou injustiça cometida por fazendeiros ou policiais contra ele e sua família. Bandos de cangaceiros, com 3 a 100 homens armados, perambulavam pelo interior nordestino atacando fazendas, povoados e cidades em busca de armas, munição, dinheiro, cavalos, mantimentos, bebidas, roupas, etc. Por assaltarem de preferência os ricos e as autoridades e, algumas vezes, darem aos pobres parte do que roubavam, os cangaceiros eram vistos pelo povo como justiceiros e heróis. Sua origem, atitudes e objetivos de luta os tornaram bandidos sociais. No entanto, é bom ressaltar que alguns cangaceiros prestavam serviços para fazendeiros, coronéis e negociantes, que lhes pagavam para eliminar ou prejudicar adversários. Então, aqui no box, dentre as hipóteses, o termo cangaço viria de canga, peça de madeira que prende o boi à carroça, em alusão à carga que o cangaceiro carregava consigo, armas, munição, utensílios, etc. Então, canga seria essa peça aqui de madeira que vocês estão vendo na imagem. E aqui o mapa em destaque da região Nordeste, em amarelinho, a região de atuação do cangaço, tá bom? Percebam que está dentro ali da região também mais afetada pelo polígono da seca, né? Então aquelas regiões com menor densidade pluviométrica. Então aqui, continuando com a sessão na prática, a partir da leitura dos textos e da observação das fontes, desenvolva suas ideias sobre o tema. Registre-as por escrito. Como os textos associam o cangaço ao coronelismo, explique. Qual o real sentido da carta de Arvoredo ao coronel? Estabeleça relações entre os textos e as intenções do remetente. Então, para essa atividade aqui, se prevê 10 minutos. Tá? Então, vamos lá às fontes. Fonte 1. Cartaz oferecendo prêmio em dinheiro para quem capturasse Lampião. Né? Então, Bahia, 1930. Então, perceba, 1930 a gente já está no início da Revolução. A gente já está entrando para a Era Vargas. Tá? Então 50 mil contos de réis. O governo do estado da Bahia premia com 50 mil contos de réis ao civil ou militar que capturar ou entregar de qualquer modo à polícia o famigerado bandido Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Então 50 mil contos de réis. Esse é o prêmio oferecido pelo governo da Bahia. Tá? Vamos adiante.
Texto 1. O que foi o cangaço? Abre aspas. Basicamente, foi a organização social moldada por grupos de bandoleiros que andavam armados cometendo crimes e vendendo proteção pela região da Caatinga em uma sociedade majoritariamente agrária e na qual não enxergavam mais uma possibilidade de viver na legalidade. O princípio era servir a si mesmos e em um local onde o Estado brasileiro não se fazia presente. A proteção de poderosos foi um dos fatores que permitiram que o fenômeno do cangaço se estendesse por décadas. Diversos relatos indicam que o ingresso no cangaço se dava por conta da desesperança, vingança, pobreza ou seca, entre outras motivações. Aqui no caso eu pulei, né? Vingança familiar. Então, Nexo Jornal 2018. Então, essa daqui é uma interpretação do cangaço. Fonte 2. Retratos do cangaço. O encontro de Abraão Boto com o bando de Virgulino, em foto tirada pelo cangaceiro Juriti, entre 1935 e 1936. Benjamin Abraão Boto, aqui viveu de 1890 a 1938, foi responsável pela iconografia do cangaço. Vamos continuar aqui. Texto 3. Abre aspas. Há uma clara genealogia que vai dos primeiros grupos de matadores de índios e conquistadores de terra até os cangaceiros. As causas regionais de seu aparecimento são bem nítidas. Podemos partir da Grande Seca de 1877, que flagelou o Nordeste, desorganizando sua fraca economia. Os pastos secaram, o gado morreu, as roças minguaram, a água acabou, sede e fome. Até o final do século, as consequências da seca foram terríveis. Houve tumultos em várias regiões, vilas foram invadidas, saques eram frequentes. A primeira preocupação do governo foi garantir a propriedade. Policiais e bandos de civis armados cuidaram de conter os assaltantes, e aqui assaltantes, né, entre aspas, protegendo armazéns e fazendas. Eles repeliram os famintos. A economia sossobrou. A política ressentiu-se. As disputas pelo poder acirraram-se. Nesse sertão convulsionado, vários coronéis perderam o poder no sul do Ceará, de 1901 a 1909. Exterminavam-se entre si usando jagunços e cangaceiros. No Vale do Cariri, no Ceará, por exemplo, os coronéis usaram pela primeira vez, de modo organizado, bandos de cangaceiros. Estes seriam, daí por diante, o exército particular de coronéis em luta pelo mando político e, principalmente, uma força de controle social atuando contra o povo miúdo, de modo a impor a ordem dos latifundiários. Aqui é uma fonte, né? Chiavenato, 2021. Bom, então aqui no documento 3, texto 3, é a Carta de Arvoredo. Então, ilustríssimo senhor Francisco de Souza, aspiro boa saúde com a excelentíssima família. Tendo eu frequentado uma fazenda sua, deliberei, saudando-o em uma cartinha. Pedir um cobrezinho. Basta 2 contos de réis. Eu reconheço que o senhor não se sacrifica com isso e eu ficarei bem agradecido e não terei razão de lhe odiar, nem também a gente de Virgulino terá essa razão. Sem mais, do seu criado, obrigado. Hortêncio, vulgo Arvoredo, rapaz de Virgulino.
publicado no jornal A Tarde, em 20 de janeiro de 1931. E aqui uma fotografia do Arvoredo. Então, antes de partir aqui para a leitura da correção proposta pelo material, vamos observar novamente os questionamentos. Então você tinha que responder como os textos associam o cangaço ao coronelismo. Então qual é a associação do cangaço ao coronelismo? E qual o sentido da carta de Arvoredo ao coronel? Estabeleça relações entre o texto e as intenções do remetente. Então bastante simples, né? Então a gente percebe aqui que nesta fonte, né, Nexo Jornal, você tem a associação você tem a criação do cangaço, né, o surgimento aí do cangaço com base nas dificuldades que as pessoas passavam e a falta de ação do Estado. Então você tinha aí nesse local onde o Estado não atua, onde o governo não atua, uma ação aí como eu posso dizer, do cangaço como uma forma de reação das pessoas à pobreza. Então você tem ali várias motivações, né? Então, desde a vingança, desesperança, pobreza, seca. Então, nessa situação de caos onde o governo não atuou, você tem a condição de surgimento do cangaço. Aqui a gente tem a foto, né? Então, o retrato aqui dos cangaceiros, a gente tem o Virgulino, né, o Lampião e a Maria Bonita, tá? Vamos adiante aqui, na próxima fonte, no texto 3, a gente já tem o Chiavenato, né? A gente já tem aqui uma visão onde os cangaceiros eram contratados ali pelos coronéis para manter o poder nas suas regiões de influência. Então, como você não tinha... Então, isso deixa claro novamente, né? A falta de atuação do governo faz com que os cangaceiros eles sirvam ali aos coronéis. Então, você tinha cangaceiros contratados ali pelos coronéis. Ao mesmo tempo, você tem aqui um cangaceiro que nem era, no caso, a maior liderança, né? Então era, como ele se auto-intitula, o rapaz do Virgulino, você tem um cangaceiro extorquindo um coronel. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que os coronéis contratavam o serviço desses cangaceiros, eles também eram extorquidos, né, devido a esse serviço prestado. Então, você tem aqui dois pontos de vista. Um texto diz que o cangaço ele serviu ao coronelato, né? Serviu ali aos coronéis, os latifundiários, e ao mesmo tempo você tem aqui uma outra fonte que demonstra, uma fonte de época, que demonstra que, pelo jeito, esse cangaço não servia a ninguém, esse cangaço servia a si próprio, tá? Obviamente, quando você tem uma situação de caos como essa, seca, fome, né, escassez de alimentos, e você tem essa atuação dos cangaceiros, você tem essa associação muitas vezes com aquele mito de Robin Hood, né, tirar dos ricos para dar aos pobres. Então, a conjuntura, apesar, e eu digo aqui que esses documentos expostos aqui nessa sessão na prática, eles levam a qualificar o cangaço como algo que está em pró dos latifundiários e também uma forma de extorsão dos mesmos coronéis, né, dos mesmos latifundiários. E pouco você vê nesses documentos essa associação com o povo, né? Mas vamos entender que esse cangaço também ele é formado pelo próprio povo ali, que passou aí por uma série de mazelas, uma série de situações. Mas a gente não vê muito essa questão aqui nesse documento, essa questão de dar aos pobres, né? Então não vemos aí em nenhum ponto desses documentos
a questão ali dos cangaceiros favorecendo o povo pequeno, como se diria na época, né? O povo miúdo, então as pessoas mais pobres. Eu digo aqui que faltou explorar mais esse lado, que sim, existia também, tá? Então, obviamente, assim como você tem aqui pela carta de Arvoredo a extorsão de um coronel, você tinha também esses grupos de cangaceiro favorecendo ali os desfavorecidos, né? As pessoas mais pobres que não faziam parte necessariamente desse cangaço. Então, podemos dizer que era uma situação de ingerência geral, né, nesse contexto. Mas vamos lá, acho que já deu tempo aí de vocês se responderem. O que diz aqui a correção? Como os textos associam o cangaço ao coronelismo? Explique. Ainda que a origem do cangaço remonte a tempos mais remotos da colonização, envolvendo questões fundiárias, revelam a íntima relação entre o cangaço e o coronelismo, ao descrever o uso dos bandos de cangaceiro como um exército particular dessa elite agrária na luta pelo poder político. Os coronéis poderosos proprietários de terra exerciam influência política nas regiões rurais, utilizando-se de jagunços e cangaceiros para o controle social. Esses bandos, durante um tempo, agiram em nome dos interesses dos coronéis, protegendo suas propriedades e impondo a ordem dos latifundiários, até atuarem por si mesmos, ainda que permanecessem as relações de compadrio. Então a próxima questão. Qual o real sentido da carta de Arvoredo ao coronel? Estabeleça relações entre o texto e as intenções do remetente. A carta é uma chantagem ao fazendeiro, exigindo que ele pague 2 contos de réis para não ser importunado por Arvoredo, o qual já estava nas imediações, conforme se aprende em sua expressão, abre aspas, tendo eu frequentado uma fazenda sua, fecha aspas, para intimidar ainda mais o fazendeiro. Arvoredo o lembra de que ele pertence ao grupo do temido Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O cangaço nordestino, até 1930, foi financiado e protegido pelos coronéis do sertão. Os cangaceiros expulsavam violentamente os camponeses das suas terras e ajudavam a ampliar as grandes propriedades e garantiam, pela força, a dominação política. Então aqui, como eu falei, o texto ele apresenta, né, principalmente aqui no final, o cangaço sob uso aí dos coronéis, dos latifundiários, tá? Mas omite uma outra característica, que era essa característica que associa eles ao mito de Robin Hood, né? Que ele tira do rico para dar ao pobre. Então esse material aqui ele é bastante parcial. Bom, então aqui na seção aplicando, o material vai propor a criação de um folder, tá? Vou dizer para vocês, não precisa criar folder nenhum, né? Então sim, faça uma pesquisa, né, sobre uma referência artística ao cangaço, como um filme, texto literário, um cordel, uma obra de arte, explicitando sua relação com a memória histórica desse movimento no sertão nordestino. Então cabe a pesquisa para aprofundar conhecimento, tá? Não precisa necessariamente fazer folder nenhum, como está sendo indicado aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Abre aspas. O cangaço é um dos fenômenos mais controversos da história nacional, geralmente categorizado na seguinte dualidade: ou criminosos assassinos ou heróis populares. No Brasil, os cangaceiros continuam sendo uma inspiração no cinema, literatura, música, dança, moda, entre outras expressões artísticas. Ao mesmo tempo em que são revisitados com frequência por pesquisadores. Os cangaceiros ainda são associados à figura da valentia
como homens e mulheres destemidos que lutavam contra o poder político e a elite agrária. Embora, em muitos casos, eles não estivessem em conflito de fato com o poder, sendo até apoiados por personalidades influentes. Os feitos e lendas envolvendo os cangaceiros, no entanto, serviram de inspiração para histórias na literatura de cordel, no cinema e na teledramaturgia, alimentando a imagem de sujeitos aventureiros e destemidos. Então aqui como suporte, como indicação material, né? Como o cangaço entrou para o imaginário nacional? É o questionamento. Então aqui, percebam pelo material aqui indicado. À esquerda, né? Maria Bonita à esquerda e roupa da coleção da estilista Zuzu Angel, de 1969. Então, Maria Bonita e roupa, né, de uma estilista inspirada numa fotografia de Maria Bonita. Mestre Vitalino e suas cerâmicas inspiradas no sertão. Então aqui o Mestre Vitalino, um artista. J. Borges, xilogravura, Lampião e Maria Bonita. Então aqui uma gravura, né, uma xilogravura de Lampião e Maria Bonita. Aqui você tem o Alto da Compadecida. Então vamos fazer uma continuação aí do Alto da Compadecida. Trecho do filme O Alto da Compadecida, de Guel Arraes, inspirado na obra de Ariano Suassuna. Então aqui você tem o cinema sendo inspirado pela obra literária, né, de Ariano Suassuna, uma obra que fala aí do cangaço, que fala do povo nordestino, tá? Então percebam que vamos desde a moda, desde a fotografia até o cinema, tá? Passando pela literatura, o cordel, a cerâmica. Então perceba que é ampla aí a gama de referências ao cangaço. Uma observação a respeito do nome Lampião. Então, uma das explicações para o nome é que o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ele era tão rápido, né, no gatilho, ele era tão rápido quando ele atirava, que o clarão, né, ele permanecia constante, né, como se fosse um lampião aceso, de tão rápido que ele disparava ali com a arma dele. Lembrando que naquele momento você não tinha ali, sobre posse dos cangaceiros, arma de repetição, né, armas automáticas. Então diziam que ele era muito rápido com fuzil, e aqueles clarões, aqueles flashes eram tão constantes que pareciam contínuos, né? E por isso o apelido aí de Lampião. Mas é uma das explicações, tá certo? Mas vamos lá adiante aqui para a sessão que aprendemos hoje. Identificamos as relações entre as desigualdades sociais agravadas pela seca no Nordeste e o banditismo / cangaço. Então, banditismo na visão de uns, cangaço de outros, tá? Analisamos como o cangaço se constituiu na sociedade sertaneja a partir do fim do Império e na Primeira República. Estabelecemos relações entre o cangaço e o coronelismo e compreendemos as representações culturais do cangaço e seus legados culturais para o Brasil. Tá? Então, finalizamos aqui essa análise referente ao cangaço, tá? Região Nordeste, e esse período aí, essa transição de império para o período republicano. Vejo vocês aí na aula presencial, próxima segunda-feira. Tchau, tchau.